Olá, graça e paz, sejam bem-vindos aqui ao podcast Paz na Montanha, um podcast da Igreja do Calvário em Petrópolis. Nesse ambiente nós queremos compartilhar mensagens de reflexões bíblicas, nós queremos compartilhar aconselhamentos, nós queremos refletir sobre a vida, sobre a realidade e como nós podemos contextualizar o Evangelho para o coração cansado, para o coração muitas vezes atribulado. Queremos que de verdade o Paz na Montanha, esse podcast, seja um instrumento de paz, a paz que excede a todo entendimento para o coração cansado. Então, seja bem-vindo. Nós estamos iniciando uma série, a nossa primeira série do podcast, e essa série será chamada Cidade Bonita, Alma Cansada. E quem está aqui comigo para começarmos a falar sobre esse assunto, está aqui comigo a Michele Cordeiro. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, espero que seja um tempo precioso e que Deus possa nos abençoar. Amém. Nós estamos inseridos na cidade de Petrópolis, uma cidade bonita, montanhas, histórias, tradição, turismo, clima serrano, café, o russo, tudo é maravilhoso. Petrópolis é de verdade uma cidade bonita, muita gente bonita, e quem sou eu, né, para falar isso? Acho que você tem uma admiração muito maior sobre a cidade de Petrópolis, e de verdade né? Quem olha para Petrópolis e às vezes nos dias mais frios, com o russo, pegando aquelas lâmpadas amareladas no centro da cidade, quem olha e quem vê aquelas fotografias e tudo, não tem como dizer que Petrópolis não é uma cidade bonita e maravilhosa. Você acha a mesma coisa? Com certeza. Para mim, Petrópolis, a gente respira beleza na cidade, né? Porque eu particularmente sou encantada por história, tradição, então isso me fez, né, me apaixonar pela cidade. E não é só a beleza natural que já é encantadora para mim. Quando a gente já está subindo a serra, eh, eu já subo, já tenho o quê? Não sei, 20 anos, mais ou menos, 23 anos que eu faço esse trajeto, e todas as vezes, né, que a gente está subindo a serra, eu encontro uma beleza diferente. Eu encontro algo diferente para eu ficar admirada, algo que me deixa encantada. Então, quando eu chego na cidade, quando eu olho as novas construções, quando eu olho as construções antigas, a história, quando eu olho Petrópolis é um conjunto de beleza, realmente é uma cidade muito bela, é uma cidade que exala, né, essa beleza, esse ar de entusiasmo, esse encantamento. Quem não conhece, tem o sonho de conhecer a cidade, quem conhece a cidade se encanta pela cidade. Como eu fiquei encantada pela cidade desde a primeira vez que eu pisei ali, eu me apaixonei e eu disse que eu queria viver. Eu amo a cidade de Petrópolis e eu sou realmente encantada pela beleza que há na cidade de Petrópolis. Nós moramos em dois lugares, né? Que eu acho que ressaltava também muito essa beleza, né? Nós moramos no Quitandinha, no Parque São Vicente, e tinha dias que, as realidades, né? Tinha manhãs que parecia noite, com o russo, ou às vezes o tempo nublado, e tinha dias ou tarde que eram maravilhosas. A gente via ali o pessoal voando de parapente, os pássaros, aquele ventinho gostoso, que não tá o calor do Rio de Janeiro, mas estava quente, um momento bom, o russo quando chegava, e no Morém, que era muito parecido também com o Quitandinha, né? A gente olhava da nossa casa as montanhas e via aquele cenário todo maravilhoso, e de verdade é muito bonito. Agora, com tanta beleza assim, tem hora que parece que também esconde alguma coisa. A gente lida com pessoas já há muitos anos, e às vezes a gente está conversando com pessoas que são bonitas, são bem arrumadas, tem sorriso na cara, é maravilhoso, é bonito. Mas quando a gente começa a cuidar e a tratar, a gente passa a ver o que está por trás daquela fachada, o que está por trás daquela beleza. Tem pessoas que eu acho que ninguém olhando diria assim, tem coisas aqui dentro
que não é o que está parecendo ser. A gente lida com isso todo o tempo, né? Será que a gente consegue encontrar também algo parecido olhando para a cidade? Será que engana essa beleza, engana às vezes o que está por trás disso? Sim, eu estava pensando que às vezes a gente se encanta tanto por aquilo que é mostrado, né? A gente se encanta tanto com as belezas naturais, com a arquitetura, com a questão histórica, com tudo que a cidade oferece, e muitas vezes nós esquecemos de olhar para as pessoas. Muitas vezes, principalmente as pessoas que vêm de fora, elas desfrutam das belezas, elas desfrutam do que a cidade oferece, mas elas não olham para o petropolitano. Elas não olham para o ser humano que está ali, o ser humano que está atendendo no comércio, o ser humano que está ali na Rua Teresa, não olha para o ser humano que está trabalhando nos pontos turísticos, não olha para o ser humano que está limpando a rua, não olha para o ser humano que é o empresário que sofre todas as tensões que envolvem a cidade, então acaba não olhando para essa realidade. Mas quando a gente se para e diz, eu quero ver o povo, eu quero conhecer essas pessoas, eu quero olhar nos olhos dessas pessoas, eu quero conversar, eu quero saber, você tá bem? Tudo bem com você? Quando você se presta a isso, você vai descobrir que nem tudo são flores, nem tudo é tão belo, nem tudo é tão arrumadinho, nem tudo é aquela combinação de cores maravilhosa, nem tudo é assim. Em algumas realidades são cinzas, algumas realidades são bem bagunçadas, são bem doloridas, e aí a gente encontra em vários lugares, você vai encontrar nas famílias tentando manter tudo em ordem, manter filho, trabalho, compromisso, contas, igrejas, e ainda ter aquela aparência de que tá tudo bem. Sabe, aquelas pessoas que tentam equilibrar tudo isso e ainda manter aquela sobriedade, manter aquela face de que não, tá tudo sob controle, tá tudo bem. Mas se você for olhar essa pessoa, se você for conversar com essas pessoas, você vai se dar conta que não está tudo bem. A gente encontra, né, nas pessoas que estão trabalhando nas lojas, às vezes a gente está preocupado com os preços, né? A gente está preocupado com aquilo que está sendo mostrado nas vitrines e não escuta. Agora, eu já tive essa experiência de estar em locais e escutar as pessoas que trabalham ali do outro lado do balcão conversando entre si e falando das suas dores. E falando das suas necessidades, né? Então, quando você chega no comércio, quando você chega nos consultórios, você escuta a verdadeira realidade, a dor dessas pessoas, e aí você vai perceber que ela está tentando entregar para a gente, está tentando entregar para os turistas, para as pessoas que ali estão, está tentando entregar a simpatia, está tentando entregar excelência, resultado, mesmo quando ela por dentro está esgotada, mesmo quando dentro da sua casa não está bem, as coisas não vão bem. Aparece quando a pessoa não consegue dizer, eu não estou bem, mas você está vendo, é nítido que ela não está bem. Então, assim, Petrópolis é um lugar que parece que carrega um peso silencioso de parecer bem. Parece forte, educado, resolvido, tudo organizado, mas a alma dessas pessoas sabe que não é bem assim. A gente encontra também, além dessas belezas, a gente encontra também nas memórias de dor da cidade. Petrópolis é uma cidade marcada pela dor, sabe? Marcada pela perda, por causa das chuvas, as reconstruções, a insegurança, famílias que passaram por esses sofrimentos profundos e continuam tentando seguir em frente, sabe? Continuam tentando viver, mostrar que tá bem, mostrar que nós passamos por isso, mas nós estamos aqui, estamos tentando. Então, assim, a cidade realmente é linda, mas muita gente vive com uma carga invisível. Muita gente vive com uma carga que aparentemente não existe, mas se a gente olhar bem, nós vamos ver essa carga, porque essa carga é real. Não tem como sustentar tudo isso, sabe? Passar por todas essas questões e
e não serem manchados, sabe? Não serem marcados pela dor, marcados pela angústia, marcadas talvez pela falta de trabalho, pelas preocupações, o empresário que está vendo como está o cenário da cidade, os funcionários que estão vendo lojas fechando, o que vai ser da gente, o que nós vamos fazer, um pai de família que trabalha num local há anos e de repente esse local fecha, o que vai ser de mim agora? Onde eu vou encontrar trabalho a essa altura da minha vida? Então, assim, nem tudo são flores, nem tudo são flores. A cidade em si é muito linda, as pessoas são maravilhosas, as pessoas mostram que estão bem, mas se a gente chamar um em cada bairro, 2 em cada bairro, sentar para tomar um café e olhar para ele, enxergar essa pessoa de verdade, nós vamos ver a dor, a carga invisível que essa pessoa carrega. Então, Petrópolis seria uma cidade linda, mas com a alma cansada. A gente, às vezes, quando vê pessoas tentando manter a ordem, com filhos, com a criação dos filhos, com manter os filhos, manter a ordem da casa, contas, atividades na igreja, relacionamento, e ainda assim tentar ter uma aparência de que está tudo bem, não é? Principalmente quem trabalha no comércio ou com turismo, prestação de serviço, ele vai estar mesmo exausto, cansado, mas mostrando que está tudo bem, mesmo estando esgotado, cansado. A gente não percebe como que todas essas notícias se juntam, o cansaço, a insegurança climática, a falta de oportunidades, o custo de vida, isso vai colocando, né, o coração num estresse tão grande que a alma de verdade fica cansada. Mas aí entra uma outra situação. Se a gente tiver que manter sempre as coisas bonitas, né, se Petrópolis, se ninguém cuida da natureza, não cuida da cidade, a gente sabe que tem um monte de questões que não existe um cuidado como deveria ter na cidade, mas se não tivesse essa manutenção, pelo menos da fachada, né, de ser bonito, de ser belo, quebraria o turismo num nível muito grave. Um exemplo, se tivesse muitos assaltos e as pessoas tivessem medo de subir, quebraria o turismo na cidade. Aí seria mais uma área que geraria problema financeiro. Só que assim, as pessoas não conseguem dizer, eu não estou bem, eu estou cansado. Porque às vezes nem dá para fazer isso, ou não tem um ambiente para poder dizer que está cansado. Então esse peso, que é um peso silencioso, esse peso da alma, de parecer forte, de fazer de tudo para que as coisas funcionem, de se manter educado, estável, vai gerando problemas na vida que a pessoa não consegue perceber, ao ponto dela perder a esperança, ir para o esgotamento, ficar tão cansada, que também não consegue dizer, eu não aguento mais, eu já estou cansado, eu já não sei mais o que fazer, eu estou cansado. Eu acho que se torna uma cultura, isso é ruim, mas tornou-se uma cultura, e aí não é uma cultura do petropolitano, é uma cultura do ser humano. Desculpa, a gente está falando do petropolitano aqui, mas é uma realidade do coração humano, né? É uma Do realidade. É coração do porque ser o humano. podcast é voltado para a cidade de Petrópolis, né? Mas é a realidade do coração humano, mas tornou-se essa cultura de que eu preciso manter tudo em ordem. Porque se eu disser que eu não estou bem, o que vão pensar de mim? E aí a gente lida com o nosso orgulho, a gente lida com eu não quero fracassar, então eu vou segurar até onde eu conseguir. Então, porque para muitas pessoas pedir ajuda, para muitas pessoas dizer eu não estou bem, significa tudo isso. Significa reconhecer que eu preciso de outra pessoa. Significa reconhecer que eu tenho a possibilidade de não conseguir terminar de fazer o que eu estava fazendo, porque eu não estou bem. Então, eu mantenho isso, eu seguro, né? Como diz, eu seguro as pontas, né? Eu seguro, só que eu esqueço de olhar para dentro do meu coração. Eu esqueço de olhar para dentro de mim, porque isso causa marcas profundas no coração. O cansaço extremo, a falta de paz,
pessoas que não conseguem ter paz, pessoas que não conseguem descansar, porque ela acaba também, eu já comentei até, acho que em algum podcast antigo sobre isso, ela acaba tornando-se o seu próprio Deus. A pessoa acaba tornando-se a pessoa responsável por resolver todas as questões. E ela acredita que ela vai conseguir. Então, dizer eu não estou bem significa que eu estou sendo deposto do trono da minha vida. Dizer eu não estou bem, para muitas pessoas, é isso. É dizer que outra pessoa vai entrar aqui. Outra pessoa vai conhecer as minhas dores, sabe? As dores que a gente guarda, as 7 chaves, que a gente não quer que as pessoas saibam, a gente não quer que as pessoas percebam, e a gente guarda, só que isso vai criando raízes dentro da gente. E aí, quando a gente vai ver, a gente vai se dar conta, a ferida está grande demais, a alma está enferma, a pessoa já está a nível de exaustão, já está a nível de uma depressão, e às vezes ela não pode se dar nem o luxo de se cuidar, porque como ela nunca disse, eu não estou bem, todo mundo acha que ela está bem. E aí ela continua, mesmo cansada, mesmo exausta, mesmo machucada, mesmo sem esperança, ela precisa continuar. E aí Continua tudo, né? Trabalhando, servindo, Sim, vivendo, respondendo mensagem. como se estivesse tudo bem, mas de fato ela não está bem. Ela não se percebe e as pessoas ao seu redor também não percebem o tamanho da sua dor e o quanto a sua alma está gritando por socorro. O quanto o seu coração está gritando por socorro. Só que esses clamores muitas vezes não são ouvidos, nem pela própria pessoa e nem por quem está perto. Porque aí eu vou ter que lidar com muitas questões para eu chegar e dizer, eu não estou bem. E aí, quando às vezes a pessoa chega a dizer, eu não estou bem, é porque já não tem quase nada para salvar. Às vezes perde casamento, perde emprego, perde a saúde física e a saúde emocional, perde-se muita coisa, sabe? Nessa luta por manter-se de pé e por parecer que está tudo bem, a gente acaba perdendo muitas coisas e não nos damos conta que no final de tudo isso, aquilo que você está tentando sustentar, aquilo que você está tentando mostrar para as pessoas que está tudo bem no seu serviço, eu tenho que estar bem no meu serviço, mas você pode perder esse emprego, você pode perder essa promoção, você pode perder o seu cargo eclesiástico, você pode perder tudo isso, e quando você olhar para trás, você vai ver que você sacrificou o que era mais importante. Porque nesse desejo de parecer que está bem, nesse desejo de conduzir todas as coisas, de sustentar todas as coisas, você nem percebeu o que ficou pelo caminho, o que foi sacrificado, que foi a sua saúde, o que foi sacrificado foram os seus relacionamentos, sejam familiares ou com outras pessoas, ou muitas vezes com o próprio Deus. Nós perdemos esse relacionamento com o próprio Deus porque a gente está tão exausto, tão cansado, a gente não tem tempo para nada, nem para ninguém, sabe? Porque eu tenho que trabalhar. Claro que nós sabemos que tem pessoas que não têm alternativa, mas você pode continuar fazendo o que está fazendo, mas você pode pedir ajuda, dizer, eu não estou bem. E aí alguém vir te ajudar, te escutar, te ouvir, né? E isso mexe muito também com o nosso orgulho, né? Ter que dizer eu não estou bem é difícil muitas vezes, mas nós deveríamos aprender a pontuar isso para as pessoas mais vezes e para a gente mesmo reconhecer quando eu não estou bem e assumir, eu de verdade não estou, então eu preciso de ajuda. Antes que tudo se quebre e aí talvez não tem coisas que você nem consegue recuperar mais. Eu acho que tem 2 mentiras, né, colocada nesse aspecto. Eu acho que essas 2 mentiras que são perigosas, né? Acho que a primeira, você precisa se sustentar sozinho. Eu acho que isso é uma das mentiras que tem na vida das pessoas que acabam vendo isso, é essa mentira, né? Você precisa se sustentar sozinho. E a outra, você só tem valor se conseguir manter tudo em pé. É possível fazer isso? Não.
Não é possível, não é possível você fazer isso, manter tudo em pé, não é possível sustentar todas as coisas, porque nós não somos Deus, né? E só o Senhor consegue fazer isso, só Ele consegue sustentar todas as coisas. Nós não conseguimos. Então, muitas vezes a gente acaba se perdendo nisso, né? Essas mentiras acabam nos confundindo e a gente passa a viver por essa mentira, ao ponto de achar que nós somos definidos por isso. Então, eu preciso manter essa aparência, porque o que vão dizer sobre mim se eu deixar esse trabalho que eu não estou aguentando? Né? O que as pessoas vão falar a meu respeito se eu largar esse curso que eu não estou suportando mais fazer? Né? O que as pessoas vão dizer a meu respeito se eu desistir de alguma coisa ou se eu parar porque eu preciso de ajuda, porque eu não estou bem? Então a gente passa a viver por isso, a gente passa a viver e se define por aquilo que a gente faz, não por aquilo que nós somos de verdade, né? Então, se alguém que está lutando com isso, né? Se alguém que está vivendo essa situação, ela vai estar sempre preocupada com o que as pessoas estão pensando a seu respeito, né? Então ela vai estar sempre preocupada que ela tem que ter uma boa performance. Ela tem que performar o tempo todo. Então eu consigo servir a janta, consigo varrer a casa, eu consigo isso, eu consigo fazer todas as coisas. Eu falei servir a janta porque eu também sou uma dona de casa, né? Então às vezes a gente tenta sustentar todas as coisas. Não, eu consigo. E isso é como se isso me definisse. Então, o dia que eu disser eu não consigo mais fazer isso, eu vou deixar de ser alguém especial para as pessoas, eu vou deixar de ser aceita pelas pessoas. Então, eu vivo nessa luta por causa dessa mentira. Não tem como de verdade sustentar esse peso. Ninguém consegue sustentar esse peso. Então, olhando para essa realidade de peso, de fachada, né, de ter aparência, né, como uma cidade bonita ou uma pessoa bonita, mas a alma cansada, se a pessoa tenta sustentar isso por longos anos, ela está se autodestruindo e de verdade ela não vai conseguir sustentar isso. Não é possível sustentar isso. Para isso, nós temos uma resposta, né, uma chamada. O Evangelho ele é poderoso e é misericordioso. Porque para a alma cansada, para uma cidade cansada, e cidade de pessoas, né, cansada, Jesus ele não chama os fortes. Jesus não chama os que são capazes de sustentar a vida inteira. Jesus não chama os autossuficientes. E eu quero aqui já trazer uma resposta para essa realidade, né, que é com o Evangelho. E Jesus disse algo que precisamos guardar e a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Ele diz assim, em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Venham a mim, é um convite, venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é um dos convites mais pastorais da Bíblia. É um dos convites extraordinários da Bíblia. Jesus não está dizendo aqui nesse texto, venham quando estiverem fortes, venham quando resolverem tudo, venham quando estiverem espiritualmente organizados, venham quando pararem de sofrer, venham quando conseguirem parecer bem. O que ele está dizendo aqui é, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O descanso cristão começa com uma pessoa, não em uma técnica, não em uma forma, não... É claro que rotina de sono, descanso, beber água, fazer exercício, tudo isso é necessário, é importante fazer. Mas o descanso mais profundo da alma não nasce dessas coisas. Porque a gente já dormiu, você pode tomar remédio para dormir, pode fazer tudo, mas não tem como descansar a alma. Então aqui ele está fazendo um convite, descansem em mim. É uma pessoa, é em alguém.
Pode parecer estranho, porque ele está chamando os cansados. E aí depois ele fala de jugo. Por quê? O ponto é que a gente já está debaixo de um jugo. E o jugo do cansaço, o jugo, né, da imagem, o jugo do controle, como a Michelle compartilhou aqui, o jugo da culpa, o jugo da produtividade, da aprovação, de provar o valor, de parecer estar bem, é pesado demais. Então Jesus aqui está chamando a gente para trocar o jugo, arrancar esse jugo pesado dos falsos senhores sobre a vida da gente pelo jugo suave e verdadeiro do Senhor. E aí sim, eu acho que a gente só pode encontrar descanso nisso daqui. Pode parecer simples para qualquer pessoa, mas para alguém cansado, na prática, o que significa, né, seguir a Cristo com esse cansaço inteiro? Significa ir a Ele com esse cansaço. Significa não, Senhor, eu não dou conta. Significa rendição. Significa dizer, eu não dou conta. E significa isso, né? Que às vezes é difícil. Senhor, eu estou cansada de sustentar tudo. Significa, eu tenho vivido como se tudo dependesse de mim. Eu preciso do teu descanso. Isso significa, né? E significa também reconhecer os falsos jugos. Porque assim, quando a gente chega diante de Jesus, ele já nos conhece. Ele já nos conhece. Ele sabe o que nós temos vivido. Ele vê, o Senhor nos vê. É interessante isso porque às vezes parece que nós vivemos no mundo soltos, ao acaso. Mas nós temos um Deus que nos vê. Ele nos vê. Então, assim, você pode ter certeza, você que está lutando com essa situação, com esse cansaço da alma, eu não estou falando só o cansaço físico, você que se sente cansado, abatido, pode ter certeza, Deus te vê, Ele está vendo você. E o convite venham a mim com esse cansaço, venha a mim e reconheça o seu lugar e quem eu sou. Sabe, é exatamente essa rendição e é chegar diante de Jesus e dizer, Jesus, eu não dou conta, eu não consigo sustentar tudo. Aquilo que você não tem coragem de dizer para as pessoas, você precisa ter essa coragem de dizer isso para Jesus, sabe? E se arrepender também, se arrepender de querer ser o salvador da sua vida, sabe? Se arrepender e entregar a Ele e falar, Jesus, olha, até agora eu tentei fazer tudo do meu jeito. Até agora, eu tentei controlar todas as coisas, mas eu estou entregando a você. Porque Jesus fala sobre essa troca. Jesus fala sobre isso. Então, significa isso. É ir até Jesus do jeito que nós estamos. Jesus não está chamando os fortes, ele está chamando a gente mesmo. Ele está dizendo, venham vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu sou o seu descanso. Eu os aliviarei. Esse é o convite e a promessa de Jesus. Não é que venham a mim e eu vou ver o que eu vou fazer para vocês. Venham a mim e eu vou ver o que eu posso fazer para resolver a situação da sua vida, da sua alma que está cansada. O convite de Jesus é: venham a mim e eu os aliviarei. Então é ir até Jesus e é entregar mesmo de verdade o controle nas mãos dele. E não querer pegar de volta. E não querer ser mais o Salvador, o Senhor, a fonte de todas as coisas na sua vida. E reconhecer também que você não precisa andar debaixo daqueles jugos pesados, da imagem, da performance, de parecer forte o tempo todo. Você não precisa disso para ser aceito. Você não precisa ser essa pessoa para ser amada. Você pode tirar todas essas máscaras e ser quem você é diante de Jesus. E o que ele oferece para a gente é liberdade. Liberdade de ser de verdade quem nós somos e não viver essa vida carregando todos esses pesos. Porque ele está dizendo, me entregue. O que ele está pedindo é, me entregue. Se renda, não tente você fazer, deixa que eu faço. Bom, isso esconde também ídolos, né, do coração, aprovação, controle, e isso é muito perigoso, né? Só que assim, existe às vezes uma raiz invisível quando alguém está debaixo desse jugo, né? Existe uma raiz invisível.
autossuficiência, muitas vezes, é o falso jugo. É uma das coisas do falso jugo, né? Às vezes, a alma está tentando carregar um peso que não foi feita para carregar mesmo. Às vezes não, é isso, né? A alma está carregando um peso que não foi feito para ela carregar e ela não tem condição de carregar. Quando eu tento carregar esse peso que só pode ser colocado em outra pessoa que tem condição de carregar, eu vivo uma vida atribulada, uma vida cheia de problemas, uma vida cheia de dificuldade, e não consigo perceber de que eu não dou conta sozinho, mas o Cristo que me convida a descansar nele é o único capaz de levar esse jugo a qualquer lugar. É o único capaz de sustentar, né? Aquele que sustenta o universo, ele pode sustentar a nossa pequena vida também. Descansar nisso, às vezes, é muito complicado, porque a gente tem que de verdade abrir mão, reconhecer, se tornar frágil. E aí, como que a gente pega agora, abre mão, e como que as pessoas vão me ver? Eu me lançando, me colocando debaixo do jugo de Jesus, orando para as coisas acontecer, descansar e não tentar resolver as coisas que não consegui resolver até hoje, não vou conseguir. As pessoas têm dificuldade de lidar com a submissão, porque um jugo era colocado em dois animais, né? Um boi manso, um boi talvez mais atribulado da alma, querendo levar e arar a terra do seu jeito. E aí, esse jugo, os dois tinham que andar no mesmo compasso. Será que nós estamos realmente dispostos a andar no compasso de Jesus, no passo dele e não mais no nosso? E não estar à frente? Porque tem gente que, se fizer isso, aí ele fica mais atribulado, porque não tem paciência de esperar Deus agir do jeito dele e não do nosso. Então, para encontrar descanso para a alma, é colocar a cabeça à disposição de Cristo para que ele coloque o jugo dele na gente e a gente ande do jeito dele. Acho que o segredo desse convite, né, que Jesus nos faz, é reconhecer quem é que está fazendo o convite. Quem é que está fazendo essa chamada? Eu acho que parte tudo a partir desse conhecimento. Porque se eu conheço quem é a pessoa que está dizendo que vai aliviar as minhas dores, que vai trazer descanso para minha alma, eu vou confiar, eu vou descansar. Quando eu não conheço a pessoa que está me prometendo, eu desconfio, a minha alma não descansa. Mas quando eu conheço quem ele é, eu posso confiar, porque eu sei que ele vai fazer. Então, começando por aí, é um problema, é um desafio, porque você vai ter que aprender a viver. Significa que o jeito que você viveu até agora não resolveu. E de fato não resolveu, porque o resultado é uma alma cansada, angustiada, um coração sem esperança, alguém sem alegria, sem vida, sem cor nos olhos, é alguém que já está sobrecarregado, já não tem esperança de vida, de que as coisas possam mudar. Então o seu jeito de conduzir a sua vida já provou para você que não vai dar certo, que você não é um bom condutor, né? Já provou que o resultado é esse, quando somos nós que estamos no controle da nossa vida. E o convite de Jesus é: venham a mim, me conheçam, confiem em mim, descansem em mim, aprenda comigo como lidar com todas essas questões. Você já tentou de tudo. Você já tentou na religião, você já tentou em algumas, com aquelas dicas de como resolver os seus problemas, você já ouviu coachings, você já ouviu pessoas que já te orientou em como fazer, em como resolver essas questões, e você não conseguiu. Você já tentou de todas as formas, se debateu, correu de um lado para o outro, tentando mudar essa dor, esse cansaço que tem na sua alma, e você não conseguiu resolver. Não deu. E Jesus está falando assim: eu tenho um outro caminho para você. Eu tenho um outro caminho para você. E o outro caminho é: venha caminhar comigo. Não caminhe mais sozinho. Não faça mais as coisas só do seu jeito. Não faça o que você acha que tem que ser feito e ponto, e acabou. Caminhe comigo. Aprenda de mim. Aprenda de mim, que sou manso
e humilde de coração, e você vai encontrar o quê? Descanso para a sua alma. Porque é isso que todo ser humano precisa, é isso que todo ser humano busca, descanso para a sua alma. E quando Jesus nos convida, é justamente isso que ele está oferecendo. Mas para que eu encontre descanso para minha alma, eu preciso confiar em Jesus. E eu preciso caminhar com Jesus. E eu preciso aprender com Jesus. Tudo isso vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós abrir mão do controle da nossa vida. Nós vamos ter que lidar com essa sensação de eu não tenho controle de nada mais, agora quem tem é Jesus. Eu não decido mais, agora quem está decidindo as coisas é Jesus. Quem está trazendo, quem está movendo as coisas é Jesus. E eu posso descansar, porque se eu conheço Jesus, eu sei que Ele é suficiente para colocar minha vida em ordem. Ele é suficiente para restaurar essa alma cansada. Ele é suficiente para sustentar todas as coisas que eu tentei sustentar até agora e só me cansei e não consegui. Ele é suficiente. Então, se Jesus é suficiente, eu posso descansar. Por isso que eu disse que a grande questão é: venham a mim e me conheçam. É sobre isso. É sobre conhecer Jesus. Nós não estamos falando sobre conhecer uma igreja. Nós estamos falando sobre conhecer Jesus. Nós não estamos dizendo sobre conhecer uma religião. A gente está falando sobre conhecer Jesus, porque Ele é esse refúgio, Ele é esse abrigo seguro onde nós podemos estar e a nossa alma encontrará abrigo, a nossa alma encontrará paz, a nossa alma encontrará descanso. É em uma pessoa, não é em um local, não é em uma instituição, é em uma pessoa. Só que essa pessoa, uma vez que você se encontra nele, essa pessoa tem outros filhos, essa pessoa tem um lugar onde ele vai te conduzir. Mas nós não estamos falando sobre igreja, nós estamos falando sobre Jesus. E ele é o nosso descanso, ele é o verdadeiro descanso para a nossa alma. Então, aqui é uma pergunta direta para você que está ouvindo a gente. Que peso você está carregando que precisa ser colocado ou entregar a Jesus nesse momento? Talvez a sua alma, né, já está dizendo para você qual é esse peso que você precisa entregar a Jesus. Então, a produtividade não vai resolver esse problema. Você precisa olhar para dentro de você, não fingindo que está tudo bem, olhar para a realidade do convite de Jesus. E se você anda cansado, cansada, ofereça a Ele de verdade o seu coração e diga a Ele: Senhor, eu preciso do teu descanso. Eu preciso do Senhor, eu preciso de ajuda, eu estou cansado, eu estou cansada, não dá mais para sustentar e levar a vida desse jeito. Então você vai encontrar nele o descanso para a alma, mesmo que a tua cara seja uma cara bela, mesmo sofrendo. Ele é o descanso para Petrópolis, que precisa de descanso verdadeiro que está em Cristo. Além da beleza, da natureza e da história, vão encontrar Cristo se movendo nessa cidade. Como que está a tua vida? O que você precisa nesse momento de verdade colocar diante de Deus e pedir a Ele que Ele te dê o seu jugo e o seu fardo e que Ele dê descanso para a sua vida e para a sua alma. É você poder respirar fundo e dizer para o Senhor: me dê descanso. Eu preciso voltar a dormir, eu preciso voltar a desfrutar da vida, eu preciso voltar a viver. Então, Senhor, remova do meu coração toda a tribulação, todo o cansaço, que não é simplesmente físico, e me dê descanso. Talvez você nunca tenha pedido ao Senhor para te dar isso, mas esse texto bíblico que acabamos de ver é para aqueles que querem colocar diante do Senhor o seu cansaço e parar de carregar esse peso e pedir para que o Senhor de verdade te ajude. Quando Cristo vem a nós, Ele nos ensina a descansar nele. E aí a gente precisa ir até Ele e falar de verdade: Senhor, eu venho a Ti com esse peso e eu quero que o Senhor me dê descanso. Descanso. Talvez você esteja enfrentando esse peso até agora, até hoje, e você seja um cristão e já escutou esse tipo de mensagem há muito tempo. Mas descanso não é isolamento.
Descanso é buscar pessoa, é andar junto com alguém, é buscar gente, é estar com pessoas que podem de verdade te ajudar. Então, numa cidade bonita, pode ter muita alma cansada. Atrás dos muros, podem ter muitas pessoas cansadas. E aí, como que a gente pode resolver isso? É com a orientação que a gente está compartilhando aqui, de que Jesus é o descanso que a nossa alma está buscando. Não é verdade, irmão? Quantas vezes, né, a gente tem que ir a Jesus porque tem cansaço que não é nosso, é cansaço às vezes do ministério, né? Quantas vezes eu já me senti cansado e até Jesus fala, Senhor, estou cansado de aconselhar, de pregar, de ensinar, de dirigir reunião, cansado de sentar no sofá e falar, oh Deus, estou cansado. E aí senti isso daqui vindo na alma. O Senhor se tornando um descanso para minha alma e aí te dá força para mais uma trajetória de 10 anos, de 20 anos, de 5 anos, de mais uma semana. Ele é o único que pode fazer isso. Eu cansei de, às vezes, demonstrar que estou bem. Eu prefiro ir até Ele e dizer, Senhor, eu não estou bem, eu preciso de descanso para minha alma. Então, o que a gente pode aí deixar de orientações práticas para alguém fazer nessa semana? Primeiro, se você conhece Jesus, né, se você sabe quem é Jesus, você sabe que você pode descansar nele. Então, vá até ele e entregue, abra mão do controle da sua vida e entregue a Jesus. Deixa que ele faça, deixa que ele te ensine como você deve lidar, como você deve conduzir todas essas coisas. E se você não conhece Jesus, também esse convite é para você. Venha e me conheça. É sobre isso. Não é venha e conheça a gente. Não é venha e conheça a nossa igreja. É venha e conheça Jesus. Se você não conhece Jesus, você precisa conhecê-lo. Você precisa saber quem é Jesus e o que ele te oferece. Ele não está te oferecendo que você vai mudar de vida, né? É porque muitas vezes as pessoas prometem coisas que Jesus não prometeu e prometem um monte de coisas, mas o que Jesus nos promete é ele próprio. Ele promete ser a nossa alegria, o nosso sustento, e é isso que Jesus nos promete. Então, se você não conhece ele, conheça. Conheça e você vai ver. E você vai poder dizer para ele, eu não dou conta. Ele vai poder te ensinar. Então venha que eu vou te ensinar a como viver, a como conduzir as coisas. Então vá até Jesus. Essa é a nossa tarefa da semana. É ir até Jesus e se apresentar diante dele e dizer, Jesus, eu me rendo. Jesus, até hoje eu tentei fazer, mas eu me rendo, eu não consigo, eu não vou dar conta. Mas também nós não temos só Jesus. Nós temos uma família, que é a família da fé. Nós temos uma comunidade de salvos, pessoas que também carregam seus fardos, mas que levam até Jesus. Pessoas que também têm seus problemas, têm as suas dores, pessoas que também foram marcadas por muitas coisas, muitas histórias, mas essas pessoas estão lá diante de Jesus. E você pode compartilhar com alguém também. A gente aprendeu que a carga é minha e eu carrego ela sozinha, mas isso é uma mentira. Você pode compartilhar a sua carga. Existem pessoas que estão à disposição para te ouvir, para te aconselhar, para orar com você, para te dar um abraço. Porque às vezes o que você precisa é um abraço, é que alguém olhe nos teus olhos. Nós temos uma comunidade de fé, nós estamos à disposição para fazer isso, porque é o que Jesus nos manda fazer, porque nós somos os representantes dele aqui nessa terra, então nós estamos à disposição. Então assim, se você está sofrendo sozinho, se você está lutando sozinha, se você não consegue mais, se esse cansaço na sua alma está te sufocando, te tirando até a vontade de viver, não carregue isso sozinha, divida com alguém, encontre alguém de confiança e compartilhe as suas dores, compartilhe a sua vida para que você tenha ajuda, para que você tenha socorro. Sabe, peça oração, peça ajuda,
Porque você tem Jesus, mas você tem o povo dele, as pessoas que ele salvou e que ele também tem socorrido, tem sustentado, e por isso nós podemos sustentar, por isso nós podemos cuidar das outras pessoas, porque Jesus cuidou da gente. Então agora a gente oferece cuidado, a gente oferece esse ombro amigo, a gente oferece o ouvido para ouvir. Sabe, a gente tá aqui, a gente quer olhar nos seus olhos, a gente quer te dar um abraço, a gente quer te ajudar, a gente quer orar por você. É isso que nós podemos colocar como tarefa e nos colocando também à disposição de dizer, se precisar de nós, nós estamos aqui. Muito bem. De verdade, se você não tem uma comunidade, não tem uma igreja, talvez você está ouvindo isso e nem é um cristão, em algum lugar aqui você vai poder fazer contato com a gente nas redes sociais, né? Aproveite e assine o canal, dá um joinha aí de curtir, né, para esse podcast poder chegar em outras pessoas e compartilha também com outras pessoas. Nas nossas redes sociais, da Igreja do Calvário em Petrópolis, você vai encontrar alguma forma de falar com a gente e nós estamos à sua disposição também para poder ajudar. Bom, esse foi o Paz na Montanha, o nosso primeiro episódio, né, desse podcast, Cidade Bonita, Alma Cansada. Se você quiser dar sugestões aí no comentário, a gente aceita, talvez alguns assuntos, né, para a gente poder também conversar. Mas esse é o primeiro episódio do podcast Paz na Montanha, esse podcast que é da Igreja do Calvário em Petrópolis. Nós estamos aqui batendo esse papo e conversando sobre esses assuntos. Espero que de verdade tenha edificado a sua vida, abençoado a sua vida. E, bom, até o próximo. Não deixe de compartilhar com alguém e eu vou terminar orando por esse motivo aqui e aí eu termino. Então, não vai embora agora não, deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós ouvimos o seu convite aqui nesse momento de que o Senhor nos convida, vinde a mim, os que estão cansados. Então nós estamos nesse momento indo diante do Senhor com o cansaço da nossa alma, com o cansaço da realidade da vida. E cansamos, Senhor, de tentar resolver as coisas do nosso jeito, com as nossas mãos. E eu quero pedir por essas pessoas que ouviram, que estão ouvindo, que o Senhor seja o descanso para a alma deles. Que o Senhor, em nome de Jesus, quebre, Senhor, todas as ações do inferno, do pecado, gerando cada dia mais cansaço e dê descanso, Senhor, para esse coração, descanso para essa pessoa. Em nome de Jesus, nós pedimos que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, venha sobre esse coração e abençoe, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Até o próximo episódio, que Deus te abençoe. Obrigado, meu amor, por compartilhar a mesa comigo. Que Deus abençoe e lembre-se, Jesus te vê. Amém. Até o próximo. Deus abençoe.